Oi, pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade, no nosso conteúdo revisional da apostila 4, onde hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual, peça teatral, tá bom? Então eu peço que vocês prestem atenção, onde a gente vai revisar um pouquinho sobre a estrutura do texto, nós vamos falar sobre a importância da rubrica, tá? E aí eu vou, no final, ler uma peça teatral para vocês poderem analisar como que é a estrutura certinho, tá bom? Então vamos lá. O texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem representados, encenados e podem ser escritos em poesia ou prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais, e em sua maioria são pertencentes ao gênero narrativo. Ou seja, o texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos, que representam os diversos momentos da ação, por exemplo, a mudança de cenário e outros ou de personagens. De tal modo, o texto teatral possui características peculiares e se distancia de outros tipos de texto pela principal função que lhe é atribuída, a encenação. Dessa forma, ele apresenta diálogo entre as personagens e algumas observações no corpo do texto, tal qual o espaço, cena, ato, personagens, rubricas de interpretação, de movimento. Já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados, geralmente não existe um narrador, fator que o difere dos textos narrativos. Ali diz, gente, geralmente não tem, mas a peça teatral que inclusive eu trouxe hoje para vocês, para apresentar para vocês, é uma peça que tem sim a presença de um narrador, tá? O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade. Na Grécia Antiga, eles possuíam uma importante função social, onde os espectadores esperavam pelo momento da apresentação, que poderia durar até um dia todo. Então, o que acontece, gente? Na Grécia Antiga, quando surgiu o teatro, ele surgiu na intenção de entreter o povo, para que eles, as condições difíceis pelas quais eles passavam, a fome, a miséria, então os governantes faziam isso a fim de distrair o povo e também serviam pão durante os espetáculos, para matar a fome, aquela fome momentânea ali. Daí que vem aquela expressão pão e circo, onde o governo ele oferece, nesse caso da Grécia, o pão e um espetáculo para fazer com que as pessoas não pensem na realidade que elas estão, tá bom? Características do texto teatral. Então, eles são encenados, o gênero é narrativo, há diálogo entre personagens, discurso direto, tem atores, plateia e palco, cenário, figurino e sonoplastia, tem a linguagem corporal e gestual e a ausência de narrador. Essa ausência de narrador aqui, não são em todas as peças teatrais, tá bom? Algumas peças teatrais têm narrador, sim, como a que eu vou ler para vocês depois. Estrutura dos textos teatrais. Então, eles são constituídos, por dois textos. Tem o texto principal, que apresenta a fala das personagens, que pode ser um monólogo, um diálogo, e o texto secundário, que inclui o cenário, o figurino e as rubricas, tá bom? E, quando produzidos, eles são divididos de maneira linear. Então, primeiro vem a introdução, a apresentação, depois vem a complicação ou o conflito da peça, o clímax, que é o que tem a maior tensão do drama aí, e o desfecho, que é o final, tá bom? E nos gêneros teatrais, a gente tem a tragédia, a comédia e a tragicomédia, que são aí as mais conhecidas, tá bom? Então, aqui nós vamos para a peça teatral que a Pro trouxe para vocês, que é a Cinderela. Percebam que tem sim a presença do narrador, tem os personagens, e o que está entre parênteses é o que a gente chama de rubrica, que é o que vai dizer se as cortinas vão abrir, se vão fechar, se a personagem tem que ficar de lado, de frente, se tira o chapéu, coloca o chapéu, se tropeçou, tá bom? Então, as rubricas são extremamente importantes. Quando eu for ler a peça teatral para vocês, eu não vou ler de maneira a falar assim, irmão 1, irmão 2, narradora, a rubrica, eu vou ler na íntegra, tá? Uma narrativa,
e vocês vão acompanhando aí o que está de vermelhinho, o que está falando sobre os personagens, né? Qual é o personagem que está falando, o que está entre parênteses, quais são as rubricas, tá bom? Tive que dar uma pausa para beber um pouquinho de água. Então vamos lá. Era uma vez, no tempo dos reis e das rainhas, uma linda menina que se chamava Cinderela. Ela morava com a madrasta muito má. A madrasta de Cinderela tinha 2 filhas. Essas irmãs de Cinderela eram 2 moças muito egoístas e que não gostavam de trabalhar. Em casa, era Cinderela que tinha que fazer tudo. Limpe tudo direitinho, querida irmãzinha. Quando terminar o serviço, vá fazer minha comida preferida. Ande, termine logo! Um dia, o rei daquela região resolveu dar um baile para escolher uma noiva para seu único filho. Todas as moças solteiras da região foram convidadas. Soldado, atenção! O rei dará um grande baile para comemorar os 21 anos de Sua Alteza Real, o príncipe. Todas as moças do reino estão convidadas. Todas as moças solteiras da região ficaram ansiosas e comemoraram e começaram a preparar seus lindos vestidos para o grande baile, inclusive as irmãs de Cinderela. Cinderela, venha cá, arrume esse vestido. Cinderela, esse vestido encolheu, você não lavou direito? Cinderela, foi que este vestido, ela explicando. Cala a boca, quero este vestido pronto até o fim do dia, até o dia do baile. Está bem, Cinderela nem reclamou. Todo aquele trabalho era coisa que já estava acostumada. Cinderela estava feliz, pois o arauto do rei era claro. O baile era para todas as moças, e Cinderela tinha certeza que também estava incluída. Quando chegou o dia do baile, as duas irmãs de Cinderela ficaram o dia inteiro acertando as roupas e olhando-se no espelho. A pobre Cinderela apenas ajudava as irmãs a se arrumar. Vamos, já está quase na hora. Estamos lindas e maravilhosas. Tchauzinho, Cinderela. Cinderela não pensava que suas irmãs fossem tão cruéis. Estava tão triste. Meu sonho é ir a este baile, mas sei que nunca poderei ir, pois minha madrasta nunca permitirá. E foi o que aconteceu. Cinderela, nem pense em ir ao baile. Você tem que terminar os afazeres domésticos. A malvada delegou tanta coisa a Cinderela que ela jamais terminaria em tempo de ir ao baile. Pobre Cinderela, quando olha para cima e fala tristemente. Meu Deus, me ajude. Quero tanto ir ao baile, mas como irei com tanto serviço para terminar? De repente, aparece sua fada madrinha para ajudá-la. A fada madrinha de Cinderela agitou a varinha de condão, olhou para Cinderela e com sua varinha mágica transformou-a numa princesa. Você está linda, minha querida. Enquanto a fada madrinha admirava a beleza de Cinderela, passa um rato e ela agita sua varinha e o transforma em um alazão. Ela monta em seu alazão e se vai, enquanto a fada madrinha grita. Vá e divirta-se, trate de voltar para casa antes de bater meia-noite. Quando Cinderela entrou no salão de festa, todos os olhares se voltaram para ela, e o príncipe, ao vê-la, fica admirado com tanta beleza. Foi logo tirá-la para dançar. Ficou perdidamente apaixonado por ela. Você é a moça mais linda deste baile. No palácio, a beleza e a simpatia de Cinderela conquistaram a todos. O príncipe dançou com ela muitas vezes. O tempo passou bem depressa, e para surpresa dela, o relógio do palácio começou a bater meia-noite. Cinderela logo se lembrou do aviso da madrinha. Tenho que voltar para casa, já é quase meia-noite. Por favor, espere. Vou encontrá-la e casar-me com essa moça encantadora. Estou completamente apaixonado. Mas no outro dia, uma surpresa. Atenção! Todas as moças do reino, por ordem de Sua Majestade, deverão experimentar o sapatinho de cristal. A moça cujo pé servir o sapato casará com o príncipe.
O príncipe procurou por todo o reino. Uma carta do reino chega à casa de Cinderela, anunciando a chegada do príncipe. Finalmente, o príncipe chegou à casa de Cinderela. As irmãs experimentaram o sapato, mas seus pés eram grandes demais. Acho que meu pé inchou um pouco, por isso não serviu. Claro que este sapato é meu. Devolva meu sapato, você não lembra quando perdi na saída do baile? Por que não está servindo? O príncipe, após provar o sapato nas irmãs más, dirigiu-se a Cinderela e perguntou admirado: Quem é você? Venha provar o sapato. Nem perca seu tempo. É claro que Cinderela nunca seria a moça que você procura. Preciso encontrar a minha amada e todas as moças do reino irão provar este sapato. Nesse caso, o sapato serviu certinho no pé de Cinderela. Vibrando de alegria, o príncipe pediu Cinderela em casamento. E aí, aqui ela colocou de novo: Cinderela, você conquistou meu coração. Case-se comigo. Quando a vi naquele baile, me apaixonei por você. É claro que aceito. Eu também me apaixonei por você. Sonhei a vida inteira com o meu príncipe encantado. Agora você chegou. Seremos muito felizes. Cinderela e o príncipe viveram felizes para sempre. Então vocês percebam aí que a professora leu para vocês uma peça teatral, onde vocês se atentaram quais eram os personagens, as rubricas. Enfim, a aula de hoje foi para a gente recordar um pouco desse gênero textual. Se ficou alguma dúvida, levem, por favor, coloquem na agenda Edu, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão e até mais.